associada à alfa-sinucleína é essa atrofia de múltiplos sistemas. Então, também ocorre por um acúmulo de alfa-sinucleína, mas aqui o acúmulo vai ser diferente do que a gente viu agora na doença de Parkinson e na doença de Levy. Aqui a gente vai ter um acúmulo mais em núcleos autonômicos, em núcleos simpáticos e parasimpáticos, e também nas regiões cerebelares. Então, aqui o principal sintoma, o predominante desses pacientes com atrofia de imunosistemas, eles também são pacientes que vão ter o parkinsonismo, certo? Porque tem essa fisiopatologia da alfa-sinucleína também envolvida. Eles vão ter um parkinsonismo mais na forma rígida e um parkinsonismo que não responde à levodopa, certo? Então, aqui, a gente tem um paciente com doença de Parkinson, perdão, com parkinsonismo, e eu inicio levodopa, e eu não vejo resposta à levodopa, que é um critério de suporte para a doença de Parkinson, eu tenho que lembrar que os parkinsonismos atípicos, eles têm pouca resposta ao levodopa, e a atrofia de múltiplos sistemas é um deles. Então, é um parkinsonismo sem resposta ao levodopa, com muito sintoma cerebelar associado. Então, ataxia da marcha, uma dismetria, nistagmo, uma fala escandida. Então, sintomas cerebelares associados ao parkinsonismo, que quando estão presentes, os sintomas cerebelares são um dos red flags que eu falei da doença de Parkinson, e eu tenho muito sintoma autonômico, desde o início da doença e de uma forma proeminente. Quais sintomas autonômicos? Disfunção vesical, incontinência ou retenção urinária, disfunção erétil, hipotensão, hipertensão, são pacientes que podem ter uma flutuação grande da pressão arterial, bradicardia, taquicardia, constipação, distúrbio de sudorese, anidrose, hiperidrose. Então, eles, desde o início da doença, têm esse parkinsonismo associado a sintomas cerebelares e associado à disfunção autonômica, certo? Essa é a grande marca da doença, porque esse acúmulo de alfa-sinucleína aqui, primeiro que ele vai ser numa célula diferente das outras, ele vai ser no oligodendrócito, e segundo que vai ser principalmente nos núcleos autonômicos e na região cerebelar. Então, tem aqui alguns achados associados, mas que não vou entrar em detalhe, porque é uma doença mais rara do que as outras duas que a gente falou. Aqui alguns critérios de suporte, que alguns são até semelhantes, aliás, semelhantes não, são paradoxais ao que a gente vê na doença de Parkinson. Então, vai ficando uma coisa meio, um pouco mais fácil de você entender, porque o que você espera que tenha cedo na doença de Parkinson, você não espera que tenha aqui, na atrofia de múltiplos sistemas. E o que você espera que tenha cedo aqui, você não espera que tenha na doença de Parkinson. Então, são meio que opostos que ajudam a gente a pensar, né? Como, por exemplo, uma distonia orofacial, como, por exemplo, um anterocólis, que é aquela flexão cervical, como, por exemplo, uma disfonia severa, uma disartria severa, e assim por diante. Nessa doença, que é a atrofia de múltiplos sistemas, a gente tem alguns sinais radiológicos que ajudam no diagnóstico, como esse hipersinal aqui na região lateral do putame, né? Você tem esse acúmulo de alfa-sinucleína, tanto em regiões de tronco cerebral, como em região cerebelar, e também núcleos da base. Então, aqui é uma atrofia da região do... E aqui é um sinal clássico da doença, que é o sinal da cruz na ponte, ou o sinal do cross-burns, que chama, que é aquele pãozinho lá da Inglaterra, que tem uma cruzinha no meio. Então, aqui mostra uma degeneração das fibras da ponte, assim como também uma degeneração do pedúnculo cerebelar médio, que é o pedúnculo que une a ponte ao cerebelo, que aqui também está atrofiado o cerebelo. Então, isso é uma das grandes marcas da atrofia de múltiplos sistemas que ajuda a gente a pensar no diagnóstico. Então, você tem aumento do quarto ventrículo, atrofia cerebelar, atrofia do pedúnculo cerebelar médio e esse sinal da cruz ou cross-Burn sign. Essas são as três principais doenças envolvidas com a proteína alfa-sinucleína, isso é que a gente chama de alfa-sinucleinopatias. Aí agora a gente passa para outra proteinopatia, que é a beta-amiloidopatia, que aqui a proteína envolvida vai ser a proteína beta-amiloide, que também é uma proteína funcional, fisiológica, é uma proteína transmembrana, vai estar na membrana de alguns neurônios, participa do transporte neuronal de membrana para o meio extracelular, e essa proteína, quando é degradada de uma forma não solúvel, que isso acontece quando ela é degradada pela gama-secretase ou pela beta-secretase, duas enzimas que estão envolvidas no processo, ela vai começar a formar oligômeros e vai começar a se acumular em placas. Mas essas placas, ao contrário da alfa-sinucleína, elas estão no meio extracelular, elas estão fora do neurônio. A gente
chama de placas beta-amiloide ou placas senis. Qual é a doença que está envolvida com a formação dessas placas? É a doença de Alzheimer, né? Então, aqui mostra a beta-amiloide sendo clivada. Quando ela é clivada em oligômeros solúveis, o próprio organismo, as células da glia, o sistema linfático, ele faz essa depuração, faz essa faxina. Então, nada se acumula. Mas quando ela é clivada ou pela gama-secretase ou pela beta-secretase, ela vai formar essas placas amiloides que vão se acumulando no meio extracelular e vão atrapalhando ali a homeostase neuronal, o transporte neuronal. Na doença de Alzheimer, a gente não tem participação só da beta-amiloide, né? A gente também tem a formação dos emaranhados neurofibrilares da proteína tau, que a gente vai falar um pouquinho depois das taupatias. Então, a doença de Alzheimer, que a gente também já abordou na semana passada, mas trazendo aqui as principais informações, é a doença neurodegenerativa mais comum, com a prevalência que está ascendendo. Então, tem até um dado importante que eu vi esses dias, que o índice de mortalidade associado ao AVC, associado ao infarto, ele diminuiu nos últimos anos, comparativamente e percentualmente ao que era antes. Então, o índice de mortalidade por alguns tipos de cânceres também diminuiu, não no total, mas diminuiu na porcentagem, né, relativamente. Mas na doença de Alzheimer, esse índice não diminuiu, ele só aumentou, porque nós temos envelhecido mais, a expectativa de vida tem aumentado, e o principal fator de risco para a doença de Alzheimer é a idade, porque essas placas beta-amiloides, elas vão se formando ao longo da vida, e nos 90 anos, 90 e poucos anos, a grande maioria, quase 100% das pessoas, tem placas amiloide, mas não quer dizer que tenham a doença de Alzheimer. Isso, para a doença de Alzheimer acontecer, tem que ter essa patologia beta-amiloide, e também tem que ter a patologia tau, e tem que ter uma disfunção neuronal associada. Mas a maioria de nós vai ter formação de placa beta-amiloide ao longo da vida, e outros fatores associados são distúrbio do sono, distúrbios neuropsiquiátricos, como a depressão, a ansiedade, fatores de risco cardiovasculares também. Como eu falei na aula anterior, esses fatores de risco eles estão acumulados com a angiopatia amiloide, que também deriva da proteína beta-amiloide, só que no Alzheimer é a proteína beta-amiloide 42 e na angiopatia amiloide é a proteína beta-amiloide 40, mas que são da mesma família beta-amiloide. Então, os fatores de risco cardiovasculares aumentam o risco de doença de Alzheimer. Então, por isso a importância de controlar esses fatores de risco para evitar a doença de Alzheimer ou pelo menos retardar o seu início. A doença vai ter as fases leve, moderada e severa. Tipicamente, é uma doença que vai começar com a síndrome amnéstica, principalmente síndrome amnéstica anterógrada. Então, é a minha dificuldade de formar novas memórias. E como eu não consigo formar novas memórias, eu tenho a manifestação clínica mais visível, mais demonstrável, prejudicando a minha memória recente, porque eu não consegui gravar o que acabou de acontecer. Então, primariamente, eu vou envolver essa memória recente, mas já no início da doença eu vou ter alguns sintomas comportamentais, ou uma irritabilidade, ou uma apatia, ou uma disfunção executiva, dificuldade de fazer pequenas tarefas do dia a dia, primeiro coisas mais complexas, depois coisas mais simples, e a doença ela vai evoluindo com maior comprometimento da memória, maior comprometimento da linguagem, maior comprometimento de função executiva, maior alteração comportamental, neuropsiquiátrica. Ela também vai levar a sintomas de alucinação, ou visuais, ou outros tipos de alucinação sensitiva, de acordo com o evoluir da doença. E na vera, eu vou ter também muito sintoma motor aqui associado. Então, posso ter incontinência, posso ter rigidez, posso ter alteração na marcha, já tem uma cognição muito afetada, né? Até para tarefas simples do dia a dia, como, por exemplo, comer, como, por exemplo, escovar os dentes, como, por exemplo, se vestir, vai ter uma apraxia muito importante. Então, essa é a história natural mais comum da doença de Alzheimer, lembrando que ela tem as apresentações atípicas. Então, você vai ter doença de Alzheimer iniciando só com disfunção de cálculo, é a variante discalculia. Você vai ter doença de Alzheimer que chama variante de atrofia cortical posterior, que vai imitar a doença de Levy. Você tem a doença de Parkinson iniciando com alteração comportamental mais proeminente, que vai imitar a demência frontotemporal, variante comportamental. E você tem a doença de Alzheimer iniciando com problema de linguagem, que são as afasias
progressivas primárias. Então, esse aqui é o quadro mais típico, né? Começar com sintoma amnéstico e, aos poucos, piorando disso, ter ali sintoma comportamental, sintoma de disfunção executiva associada e, lentamente, ao longo de anos, isso ir piorando progressivamente. Para a gente dar o diagnóstico de doença de Alzheimer, a gente tem que ter uma dessas síndromes clínicas que eu mencionei e tem que ter, atualmente a gente usa os critérios de 2018 da ATN, porque esses critérios de 2023, eles tanto são controversos, como eles utilizam exames biomarcadores que são disponíveis em muitos poucos lugares no Brasil, eu acredito que em nenhum lugar ainda, que foi agora do final de 2023. Então, os critérios da ATN é eu ter a minha síndrome clínica demencial associado à comprovação de patologia amiloide, beta-amiloide, e também a patologia tal. Como é que eu comprovo essa participação da beta-amiloide? Ou através de um PET amiloide, que é uma tomografia com emissão de pósitrons, que vai, através de um radiomarcador, ele vai mostrar áreas do cérebro que tem depósito amiloide. Então, aqui eu vou ver principalmente na região do hipocampo, na região do lobo temporal posterior, na região parietal, na região do giro do cíngulo posterior, depósito de proteína amiloide, ou eu posso mostrar isso no líquor. No líquor eu vou ter diminuição da proteína amiloide beta 42. Por que eu vou ter diminuição? Porque a minha proteína beta-amiloide vai estar nas placas senis. Então, eu vou ter muita proteína beta-amiloide nas placas senis, mas vou ter pouca proteína beta-amiloide no líquor e já tem até o exame plasmático para dosagem de beta-amiloide. Também ainda pouco disponível, mas parece ser promissor. Então, é um exame de sangue que você vai dosar a concentração de beta-amiloide e fazer esse índice beta-amiloide 42 sobre beta-amiloide 40. Se esse índice tiver diminuído, favorece o diagnóstico de doença de Alzheimer. Então, eu tenho que ter esse critério A. Ele é obrigatório. O critério T, que é o da proteína tal, eu posso usar também o PET tal, que vai ser no mesmo raciocínio aqui do PET amiloide, vai mostrar áreas cerebrais com depósito de proteína tal. Posso dosar a proteína tal fosforilada no líquor, que aqui no caso não vai estar diminuída, ela vai estar aumentada no líquor, e eu posso usar a concentração de proteína tal também no plasma. Então, eu tenho que ter esses dois marcadores para eu dar um diagnóstico de doença de Alzheimer. Uma coisa importante é que esses critérios de 2018, eles separam a clínica da patologia. O que é que isso quer dizer? Isso quer dizer que se eu, Apolônio, não tenho sintoma cognitivo, não tenho uma síndrome demencial, mas se eu fizer esses exames e eles mostrarem que tem depósito amiloide no meu cérebro, que tem depósito de proteína tal, então eu tenho a doença de Alzheimer, porque o diagnóstico aqui é pela patologia, certo? Então eu tenho a doença de Alzheimer. Eu ainda não manifestei sintoma, mas a doença ela está aqui, que é o depósito de beta-amiloide de proteína tal. Agora, se eu tenho esses mesmos exames positivos e eu tenho a síndrome demencial, aí eu tenho a demência da doença de Alzheimer. Eu tenho a apresentação clínica e eu tenho os marcadores patológicos positivos, certo? Então, hoje, a gente pode dar o diagnóstico de doença de Alzheimer num paciente funcional, normal, com minimento de 30. É um diagnóstico do biomarcador, um diagnóstico patológico. E o diagnóstico da demência, da doença de Alzheimer, aí ele tem que ter a síndrome demencial se encaixando em um daqueles perfis que a gente falou. E o terceiro critério, que é a neurodegeneração, é uma dosagem de neurofilamento de cadeia leve, que é inespecífico. Isso aqui pode estar aumentado na doença de Alzheimer, na doença de Parkinson, na doença de Lewy, na esclerose múltipla, enfim, qualquer doença que leve a uma neurodegeneração vai positivar esse terceiro critério. Então, no critério 2023, ele foi rebaixado, ele deixou de ser obrigatório. E eu tenho, ou então eu tenho um FDG PET, que é uma tomografia com emissão de pósitrons e captação de fluorodéoxido glicose,
que mostra o metabolismo cerebral de cada área. Então, eu posso ter um exame desse, mostrando um hipometabolismo característico da doença de Alzheimer, que viria a ser mais ou menos esse daqui, né? Na verdade, aqui é um PET tau. Então, mostrando o depósito de proteína tau aqui numa variante cortical posterior, que simula a doença de Levy, então tem um depósito de tau mais posterior. Aqui numa variante de afasia primária progressiva logopênica, pegando mais o lobo temporal, que envolve mais a linguagem. Aqui a variante amnéstica do Alzheimer, que é a variante mais comum. Então, pegando aqui a parte temporal mais inferior e a região do hipocampo. Aqui a variante comportamental, que imita a DFT, que é tanto parieto temporal, mas também com algum comprometimento aqui da região frontal, e a variante não amnéstica, que vai ser mais difusa, né? Alguma dessas variantes atípicas.